Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos começar a nossa aula relembrando um fato que ocorreu em 1500, a chegada dos portugueses. Vocês lembram dessa história? Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil por volta de 1500, junto com a tropa portuguesa, a tropa de Pedro Álvares Cabral. Então foram muitos portugueses. E desde então, eles se acharam os donos do Brasil. Dominaram as nossas terras e dominaram as nossas riquezas. Brasil e Portugal eram um só. Brasil era a colônia de Portugal, fazia parte do país de Portugal. Não tínhamos uma identidade. E isso continuou por anos, séculos. Até que no dia 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência. Mas não foi assim do dia para a noite. Foi um longo processo. E agora vocês assistirão um vídeo super legal que resume um pouco dessa história. Há muito, muito tempo atrás, mas precisamente em 1808, a família real portuguesa precisou vir morar no Brasil. Nesta época, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, todas as nossas riquezas, o ouro, a madeira, eram exploradas e levadas para Portugal. Por volta de 1820, a família real portuguesa que morava aqui no Brasil precisou voltar para Portugal. Então, o rei Dom João VI nomeou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Assim, a família real retornou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Ao perceber o desenvolvimento do processo de independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro, exigindo seu retorno para Portugal. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele não abandonasse o país. Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o dia do fico, Dom Pedro I traçou uma série de medidas que mudariam a história do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com o famoso grito: independência ou morte! E a partir desta data, o Brasil deixaria de ser colônia de Portugal. Vocês conheceram a história de Pedro Álvares Cabral e agora de Dom Pedro I. Lá em Portugal, eles gostavam desse nome Pedro, hein? Então, Dom Pedro I ficou conhecido como o libertador do país. O Brasil se tornou um país livre. Nós somos o Brasil, nós somos um país, nós temos uma identidade e isso é muito bom. Então, esse processo de independência do Brasil foi muito importante.
Mas acredito que Dom Pedro precisou de ajuda, né? Ele foi influenciado pelo povo brasileiro, pela esposa dele, e aí ele tomou essa decisão e lutou pela independência do nosso país. Então, Dom Pedro era muito adorado pelos brasileiros, as pessoas gostavam de Dom Pedro. Ele se tornou o nosso primeiro imperador. O imperador, naqueles tempos, é como se fosse o presidente. Então, antes era sistema de monarquia, né? Não se falava um presidente, se falava um imperador, pessoa responsável pelo país. E nesse sistema de monarquia, é o seguinte: o imperador passa o cargo para o filho e assim sucessivamente, né? Então, o reinado, ele sempre permanece na mesma família. Permanecia, né? Passado, permanecia na mesma família. Mas agora mudou, né? Por causa da proclamação da República. Mas isso é papo para outra hora.